Olá, voltamos para mais um episódio de Papo Sem Boteco. Opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada. Este é o seu podcast artesanal, semanal ou quinzenal. E estamos de volta para falar da série do Loki, agora com o encerramento, episódios 5 e 6. E aqui o nepotismo é regra. Estou acompanhado do meu irmão e dos meus dois primos. Boa noite, Lelê! Boa noite, prezados ouvintes do Papo Sem Boteco, sejam bem-vindos a mais um episódio lindo e maravilhoso que nós vamos fazer aqui pra vocês, falando do final dessa série emocionante que foi o Loki. Tem bastante coisa pra gente falar de como é que foi, do que vai ser, do que vai acontecer. Fique com a gente aí que nessa 1 hora e alguns centavos a gente vai entregar muita informação, muita opinião e pouca certeza, porque aqui vocês já sabem, né? A gente emite muita opinião, mas a gente tem certeza de quase nada. Bora lá, gente, vamos dar. Boa noite, Vitor! Olá! Acabou, galera! Acabou o Loki! Acabou! Fiquem com a gente. Esse será um episódio de muitas lágrimas, porque acabou a melhor série da Marvel. Fiquem até o final. Sejam muito bem-vindos, mas acabou. Acabou. E boa noite, Dodo! Fala comigo, boteconautas desse meu Brasil varonil. Pessoal, aproveitem a noite, o dia, a tarde, que aqui tem muito papo e boteco nenhum. Muito bem, acabou a série, mas antes de falar do final, da conclusão, final épico, já vamos adiantar, esteja avisado, este episódio contém spoilers. Lelê, revisa para nós rapidinho o episódio 5, porque a gente já tem que falar do episódio 6, que é o mais importante, mas não vamos deixar de falar do episódio 5. O que houve de importante? Nossa senhora, vamos de vereda aqui então, vai ser o espeto corrido hoje aqui, como a gente fala no sul, né? Eita! Então no episódio 5, o que aconteceu? O Loki estava tendo os time slippings, né? Que aconteceu com a explosão da TVA no final do episódio 4, e ele se salvou porque ele teve um time sleeping, que ele começou a acontecer o time sleeping de novo. Há uma teoria de que, como o Victor Timely, no final do episódio 4, espaguetificou, bom, a gente vai inventar essa palavra. A gente vai inventar essa palavra até o final do episódio. Espaguetifizou, tá bom, beleza, vamos dar. A TVA, o tear temporal, explodiu e a TVA estava sendo destruída. Mas o Loki aparece, né, de volta lá naquela sala e percebe que ele tá fazendo o time sleeping de novo. Só que o time sleeping dele tá um pouco diferente. No início, o time sleeping do primeiro episódio, ele tava se movendo pelo tempo e pelo espaço. Porque o corpo dele mudava de local ao tanto que ele acabou se podando a si mesmo, né, pra conseguir se salvar, né. No episódio 4, isso é revelado. 4, acertei? Episódio 4, beleza. Inclusive, acho que é no próprio episódio 5 que mostra um momento que ele tá tentando entender o que tá acontecendo, como é que ele fez time sleeping, e aí ele vê a ele mesmo, tem aquele hello, ele tá lendo lá o manual, daí acontece, logo em seguida acontece de novo. Na verdade, tu tem razão. No início dessa parte, antes dele conseguir controlar o time sleeping dele, ele tava se movendo pelo tempo e espaço, que ele aparece 2 vezes na mesma sala. Tens razão, exato, perfeito. Começa o episódio, o time sleeping, então ele se movendo corporalmente. Pelo tempo e pelo espaço. E a teoria de que por que ele começou a ter time sleeping de novo é que, por conta do episódio 1, o Ouroboros ter trancado a aura temporal dele, a TVA, e a TVA é destruída, ele não teve mais onde conseguir, né, ancorar a aura temporal dele, e por conta disso ele voltou a ter os time sleeping. Só que ele vai acabar descobrindo que o time sleeping é um poder que ele tem. Ele acaba encontrando os personagens, as pessoas da TVA, nas suas versões, nas suas linhas do tempo ramificadas, tendo as suas próprias vidas. O Mobius aparece como vendedor de jet ski, surpreendendo um total de 0 pessoas. A B15 aparece como uma médica. Que, de fato, casa bem com o personagem dela, que ela é uma personagem que se importa, que cuida do próximo, que ajuda o próximo, que queria, né, salvar as linhas do tempo. Uma pediatra, inclusive. Pediatra. O Casey
é um dos fugitivos de Alcatraz, e eu já quero abrir aqui um parênteses sobre essa história. Tem duas sacadas bem interessantes nessa história, né? O personagem do Case se chama Frank Norris, que é um dos fugitivos de Alcatraz, e essa história é verídica. 3 caras foram os únicos caras que conseguiram fugir de Alcatraz. O John Anglin, o Clarence Anglin, 2 irmãos, e o Frank Norris. Inclusive, quem faz os personagens do John Anglin e do Clarence Anglin na série do Loki são os 2 caras que são os diretores desse episódio, do episódio 5. Eles fazem um cameo ali, né? Porque eles só aparecem. E o Casey é o Frank Norris. E o Frank Morris, desculpa, falei errado. Morris com M de mamãe. E na vida real, na nossa linha do tempo, né, na linha do tempo sem ser ramificada, nunca foram encontrado o corpo desses 3 caras. Nunca se soube o que aconteceu. Eles conseguiram fugir de Alcatraz, especula-se que eles tentaram nadar ou o barco afundou, eles se afogaram, o corpo foi pro fundo do mar e nunca foi encontrado. Isso nós estamos falando do ano de 1962, né? 11 de junho de 1962 foi quando aconteceu isso. Mas na série do Loki, os 3 aparecem na praia conseguindo fugir. Então, talvez esse seja o Nexus Event, o evento Nexus, que criou essa linha do tempo ramificada. Então, na linha do tempo sagrada, eles morreram e nunca foram encontrados. Na linha do tempo ramificada, eles conseguiram fugir e se salvar, né? Então, o Loki tá fazendo o time sleeping dele, tá fazendo o deslize temporal e vendo as pessoas, né? Vendo essas pessoas. E ele também encontra o Ouroboros, né? Que é um autor de livros de ficção. E ele começa a interagir com essas pessoas. Ele começa a tentar trazer eles, né? Tentar juntar eles pra descobrir o que tá acontecendo, descobrir como é que ele consegue recuperar a TVA, né? Ele encontra a Sylvie também, né? E o Ouroboros, inclusive, né, que ele tem o nome real do Ouroboros é o A.Dog, é o nome dele, né, tá escrito no livro. E o A a gente não sabe o que é, né, essa é uma abreviação do primeiro nome dele. E o Ouroboros também é um cara que tem um galpão, ele gosta de tecnologia, entende de astrofísica, ele é professor de astrofísica, se não me engano, né? Isso, ele é um pesquisador que também escreve, tá tentando começar uma carreira como autor, como escritor de romances de ficção científica. Ficção científica, perfeito. E aí, por conta ele leva os livros para uma livraria, ele mesmo tenta comprar, ele tenta fazer quebrar o sistema ali, mas não consegue. E veja, ele queria ser o autor de um best-seller e ele acabou sendo porque ele escreveu o livro da TVA, né? E aí, nessa cena que tu comentou, inclusive, o Loki... O Loki pega o livro da TVA e guarda. Daí, quando ele encontra o Ouroboros, ele conta a história toda. Como o Ouroboros era fã de ficção, o Ouroboros acredita nele, compra a história. E aí fala, eu não tenho um dos pinpads teus aí que tu tá falando. Mas se tu soubesse ter. Daí ele entrega o livro da TVA pro Ouroboros ali, né? Pra versão ramificada dele, né? Na linha ramificada. E aí ele começa a construir o pinpad. Veja que interessante que o Ouroboros ele encontra, acho que no ano de 96, nos anos 90. Então é aquela tecnologia de computadores bem antigas. Que se tu for comparar, é a tecnologia de computadores mesma que a gente tem na TVA, né? São os computadores monocromáticos, umas telas grandona, uns teclados grandão. E aí acho que é mais antigo do que a tecnologia que você tinha em 95, 96. Acho que é fim dos anos 80, início dos 80, ou com um ar meio vintage, meio retrô, sabe? Aqueles monitor da Apple que eles lançaram ali no fim dos anos 90. Mas enfim. Aí eu entendo que tem uma grande influência da tecnologia da TVA, que foi do Ouroboros de ter construído, né? Então, um breve resumo desse episódio é isso. Vou deixar os guris comentar e vou fazer mais uns comentários. É bem interessante ali toda aquela dinâmica com o Obi, né, até, e aí o Obi consegue criar um timepad ali conectado com um notebook, não funciona tão bem, tem uns pequenos... os portais que ele abre, eles dão umas andadas, assim, estão meio desalinhados, mas o importante é que o negócio funciona, né? Exato. Tem uma referência na cena ali do Casey, eu esqueci de comentar, com o episódio 1 da temporada 1 do Loki. Porque o Frank Morris tá falando pra eles puxar o barco e tal, e ele diz, rápido, corram, senão eles vão nos cortar como um peixe. Que é a frase que o Loki fala pra ele quando tá tentando pedir pra ele me dar o Tesseract. Ele diz, Casey, me dê o Tesseract, senão eu vou te cortar como um peixe. E aí o Casey, o que é um peixe? Não sabe nem o que é peixe, né? Então ele citou a frase lá do episódio 1 da primeira temporada, né? Uma referência direta da série. Não, e mais legal, agora eu já vou adiantar um pouquinho sobre o episódio 6. O título do episódio 6 é Glorioso Propósito, que é o mesmo título do episódio 1 da temporada 1.
É aquele negócio full circle, sabe? De novo, o Obi, o início com o fim e o início, e aí liga com o que tu comentou no outro episódio também, né, que na mitologia nórdica o Loki é o responsável pelo Ragnarok, o fim de Asgard, o início de Asgard, depois o fim de Asgard. Então, gente, essa série, eu já vou adiantar um negócio aqui, ó. Essa série foi muito bem pensada. E realmente ela foi pensada para ter 2 temporadas, foi muito bem arquitetada, foi muito bem escrita, dirigida, e tem que ficar aí mesmo. Depois nós vamos explicar por quê, porque o final é redondinho, e se eles fizerem uma 3ª temporada, eles vão avacalhar um negócio que está muito bem alinhavado. Vitor, tuas considerações? Então, Boteconautas, eu chorei ali no início, ali na nossa abertura, vocês viram, né? Viram que eu fiquei extremamente triste com o término, mas ao mesmo tempo muito satisfeito com o que foi entregue. Falando sobre o episódio 5, eu acho que ele é uma perfeita construção, uma perfeita introdução pro último episódio, né? A série toda ela é bem distribuída. 1º e 2º episódio, 3º e 4º episódio, 4º e 5º... Primeiro e segundo, 3º e 4º, 5º e 6º, né? Eles são muito bem entregues, assim. E o 5º episódio eu achei muito legal a maneira deles mostrarem a linha do tempo de cada personagem, né? O que eles faziam, qual era a vida deles, né? Antes de serem puxados lá para TVA. Então isso ficou muito legal, ficou muito bem construído, ficou muito bem escrito, né? O Loki, mais uma vez, dentro daquele episódio, tentando resolver de uma maneira, né, rápida, e ele vai pra lá e vem pra cá, e desliza temporal, e vai de novo, e vem, e vai, e vem, e vai. Então, o episódio 5, ele é... cara, eu acho que ele é a perfeita introdução do que vem a ser depois do episódio 6 e fechamento de temporada, né? Então, eu gostei muito, achei que ficou muito bom. Repito, né? Mostrar a linha do tempo do Mobius, da B15, do Chase, do Obi. Cara, o Obi, mais uma vez, vou falar, cara, ficou muito bom, ficou muito legal. Ficou assim, ó, show de bola. O Mobius também ficou muito bom. Apareceu a tão, né, esperada cena do jet ski dele com o jet ski. Tudo fez sentido agora, o porquê do amor pelo jet ski, né? Ele era um vendedor de jet ski no fim, então bem legal, assim. Eu vi depois algumas teorias, assim, por fora, de que talvez a Ravonna fosse a esposa dele na linha do tempo, né, original, lá onde ele é um vendedor de jet ski, que a Ravonna poderia ser a esposa do Mobius, né? Tem uma explicação, eu vi os caras falando de que eles moram na mesma cidade, lá em Ohio, né, tipo, perto um do outro, então, consequentemente, eles poderiam acabar se conhecendo. Na cena do jet skis, que o Loki tá falando com o Mobius lá depois, acho que nesse episódio ainda, que é o 5º, ele fala, eu vou vender o jet ski da minha esposa porque ela se foi e tal. Então, são teorias, né, mas enfim, falando exclusivamente desse episódio, é top. Só isso que eu tenho pra dizer. Top. Uma coisa sobre a esposa do Mobius aí que tu comentou, Vitor. O ano em que ele aparece, que ele encontra o Mobius, é o ano de 2022. Na linha do tempo da Marvel, isso é após o blip. E o Mobius não deixa claro o que aconteceu com a esposa dele. Ele só disse, a minha esposa se foi há algum tempo. Então tem uma possibilidade de que a esposa do Mobius tenha sido, né, blipada pelo Thanos. Por isso que ela se foi, né? E ele tá vivendo aquela fase ali até, né, o blip ser desfeito. Então tem uma teoria que também fala sobre isso. Informamos aos ouvintes do Papo Sem Boteco que o evento retratado em Vingadores Guerra Infinita, quando Thanos reúne as 6 joias, faz o estalo dos dedos e acaba com metade da vida do universo, transformando-a em pó, este evento é chamado de Dizimação. Blip é o evento que ocorre em Vingadores Ultimato, quando o Hulk faz um novo estalo e traz de volta à vida esta metade do universo. Pelo nosso erro, pedimos desculpas. Mas eu tava falando sobre aquele momento ali do Loki interagindo com o Mobius da linha do tempo sagrada, não o Mobius da TVA, e o Loki tava desesperado, ansioso, tentando explicar, não, porque
o mundo tá em risco e tu pode me ajudar, só tu pode me ajudar e eu preciso não sei o quê. E o Mobius não tava acreditando em nada do que ele tá falando, ele tá agindo como tipo assim, esse cara é louco, eu vou ter que chamar a polícia. E aí dá pra sentir assim a tensão aumentando, ele daquele tipo, não, tudo bem, cara, fica tranquilo, eu não sei se ele ia puxar um taco de beisebol, se ele ia pegar uma arma, uma faca, acho que uma faca é uma arma não, porque é série da Disney, né? Mas parecia que ele ia fazer alguma coisa do tipo assim de uma violência no sentido de vou me defender, uma violência, não é uma violência leve, não existe violência leve, mas assim, um momento pré-violência, uma ameaça de violência, vou me defender, se tu não sair da minha propriedade. Isso, se tu não sair da minha propriedade, não parar de falar essas maluquices. E aí o Obi chega no exato momento e ele, que isso, esse cara se teleportou pra cá, então, cidadão, é o que eu tava te contando, blá 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 blá, o destino do universo, biriri, barará, barará, e aí ele meio que cai na realidade. Putz, não era acontecendo. O ponto alto desse episódio, pra mim, até pegando gancho, eu acho que é o final, quando ele aprende a controlar o deslize temporal. Eu acho que quando ele entende como é que ele controla o deslize temporal, e ele larga aquela frase do eu aprendi a controlar, eu posso voltar, eu posso reescrever a história. Cara, eu acho que esse é o ponto alto, assim, do episódio, entendeu? Porque aquela cena, na maneira como ela é feita, como ela foi feita, cara, ela causa um impacto, assim, que tu fica... Agora sim. Aí logo em seguida eles cortam pra ele voltando, né? Tipo, o corpo dele parado, daqui a pouco ele dá aquele, né? Tipo, um frenesi e tal, e ele descongela já voltando, sabe? Cara, aquela cena ali ficou muito boa. Acho que esse é o ponto alto desse episódio, assim. Isso, e aí isso aí conecta com o que a gente comentava mais cedo, agora no nosso episódio de hoje, do podcast. E no início, o time sleeping dele era se movendo pelo tempo e pelo espaço, né? Se movendo, o corpo dele se teleportava, digamos assim. E aí ele aprende a controlar, ele consegue mover a mente, a consciência dele para um ponto que o corpo dele estava em diferentes momentos da linha do tempo. E tem um filme que mostra isso também, que é um filme bem bom, chamado Efeito Borboleta, do Ashton Kutcher, que ele move também a mente através do espaço, ele volta pro corpo dele anos anteriores, e tudo que ele altera, né, o futuro dele, né? Então, olha, é uma referência direta, mais ou menos, vamos dizer. Não, se não é referência, mas enfim, é o mesmo estilo. Se você não viu ainda o Efeito Borboleta, veja. Esqueça aquela continuação, que é com outro ator, que é uma porcaria, aquilo não existiu. Mas o Efeito Borboleta, o filme original com Ashton Kutcher, mesmo que daqui a pouco você não goste do Ashton Kutcher, este filme é bom. Esse filme vale a pena ver, ele tem uma história bem interessante, ele tem umas lições, umas morais ali sobre consequências, como as nossas ações têm consequências, e aí ele tenta mudar algumas coisas do passado, e aí já vou adiantar, algumas coisas não dão certo, ele tenta arrumar mais. Veja esse filme que é muito bom. Só um pequeno alerta de gatilho, caso tu for ver esse filme se tu nunca viu. Esse filme é um dos top filmes com o final mais triste da história e tal, né? Quando ele desiste do amor da vida dele ao som de Stop Crying Your Heart Out do Oasis, né? Aquela cena final ali, senhores, isso é spoiler, né? Bom, mas tudo bem. Não tem spoiler de filme que tem mais de 10 anos, né? Vamos combinar. Vamos combinar, né? Mas enfim, não entrega nada. O filme é bom ver igual, né? Mas vamos lá. O Dodo tava falando. Dodo, manda bala pra nós aí. Na verdade, eu vejo a série do Loki como um momento introdutório daquele que permanece, né? Porque, claro, todo mundo fala muito do Obi, todo mundo fala muito do Loki. Eu acho que foi o melhor resgate de personagem que eu já vi, né? Porque o Loki era um cara chato quando chegou, legalzinho, mas ok, mas chato quando chegou, né? Muito, se me permitem o perdão da expressão, muito discurso no jutsu. Isso é uma referência ao pessoal aí que assistiu Naruto, né? Que é o que? Tu só largar um discurso batido de herói e aquilo ali mexer no personagem e magicamente mudei, agora eu tô do teu lado, né? E hoje a gente vê o Loki como um personagem muito legal, um cara muito forte, um cara muito pelo bem de todos, muito pelo certo.
e que também está se encontrando. Mas, ao mesmo tempo, esse momento da série, ele também te chama a atenção para esse personagem, né? Que é o personagem do Kang. Ou seja, olha para isso aqui. Não importa o que tu faça, não importa onde tu vá, não importa quanto tempo leve. Eu já pensei em todas as possibilidades, eu já sei tudo o que vai acontecer e não tem nada que tu possa fazer que eu já não tenha feito, tentado ou teorizado. Então é isso que ele te mostra sobre esse personagem. Cara, tu não vai me surpreender. Ou seja, até quando o Loki passou centenas de anos aprendendo as coisas para consertar o negócio, e aí foi lá, lançou a parada, consertou, ele olhou pro cara e disse assim, meu, tu não vai consertar, é um mecanismo que eu botei ali. Por quê? Porque isso aí que tu levou centenas de anos para aprender, eu já previ, né? Então assim, se tu me matar agora, ele diz, né, até logo, eu vou voltar para cá. Então ele tá sempre um passo à frente, né? Se vocês me permitem, caros boteconautas, 2 segundos de uma sinceridade extrema, eu não passaria centenas de anos lutando, né? Eu teria matado a mulher, a personagem lá, muito antes. É muita paciência, haja paciência para ficar centenas de anos. Até o próprio... o cara pergunta, velho, ele tem uma quebra de quarta parede rapidinho, tipo assim, malandro, tu não vai te defender? Eu tô tentando te defender aqui dele. Quantas vezes tu já fez isso? Tu não cansou ainda? Não é bem uma quebra de quarta parede, né? É porque tava rolando uma dinâmica ali entre o Loki e a Sylvie. Bom, o Dodo já pulou pro 6º episódio, né? Deixa eu só falar então, rapidamente. Vamos falar do 6º episódio, que a gente tem muito pra falar do 6º episódio, mas eu queria falar 2 coisas do 5º episódio rapidamente. Uma, o final do 5º episódio é quando estão eles conseguem reunir as pessoas nas suas versões da linha do tempo ramificada, né? No caso, o Mobius, o Obi, a B15 e a Sylvie, né, para conseguir ler, e o Casey para conseguir ler a aura temporal com o Teampad e conseguir voltar para aquele tempo onde estava acontecendo, né, a queda da TVA, que era o que ele queria voltar para lá, né? Só que a linha do tempo começa a espaguetificar. E aí todos os personagens começam a simplesmente espaguetificar do nada e fica só o Loki. Aquela cena dá a sensação do final do Guerra Infinita. Quando os personagens começam a sumir e virar, né, pó. Então dá uma tem o mesmo feeling. A segunda coisa que eu queria comentar, aqui eu vou fazer um comentário muito nerd, que não é meu, mas eu achei ultra interessante, eu gosto disso, gosto dessas coisas. Vou citar aqui o Ryan Airy, do canal Screen Crush do YouTube, recomendo fortemente. Não é teu comentário, mas ser nerd é tu. Então, por isso que eu vou fazer o comentário, né? Eu vou traduzir aqui para os nossos queridos prezados ouvintes do Papo Sem Boteco. A Sylvie pega um disco pra ouvir, o cara sugere um disco pra ela ouvir lá no episódio 5. E aí ela tá ouvindo uma música... Sim, porque ela acha que pode só tocar a vida normal, exato, não precisa se meter com nada dessa coisa de TVA. O Loki, aliás, o Loki encontra ela e o Loki vai... A postura do Loki é a mesma quando ele encontra os outros. Olha só, isso vai soar estranho, mas o mundo tá em perigo. E ela, tá, Loki, o que é? Para com essa palhaçada. O quê? Tu lembra quem eu sou? Claro que eu lembro. Ela lembrava dele, os outros não, porque eram as suas versões na linha ramificada. E ela não era originalmente dali, ela tinha pulado ali, ela lembrava do que tinha acontecido, não lembrava como que ela tinha ido parado lá depois da explosão da TVA. Exato. E aí ela se nega a ajudar o Loki, como, né, vocês já falaram, começa tudo a espaguetificar. Só que ela acha que, não vai dar nada, o mundo vai seguir, dane-se a TVA. E aí acontece essa cena aí que tu tá comentando. Ela tá numa loja de discos, vai ouvir um disco e... Justamente, não, calma só um pouquinho, tem que voltar um passo, porque a gente tem que falar uma coisa importante até o episódio 5 antes de a gente pular pro 6. A Sylvie começa a provocar o Loki, porque ela diz, vou te pagar uma bebida. Daí eles vão pro bar, começam a beber e tal, né? E ela começa a provocar, tá, mas o que tu quer? Tu quer virar o rei? Tu quer se mandar em tudo? Tu quer não sei o que? Diz, eu não quero ficar sozinho, eu quero os meus amigos. Ele finalmente consegue dar a palavra dele, porque a vida do Loki... Abre o coração, como nunca tinha abrido antes. Exatamente, como o Dodo acabou de fazer e falou ultra honestamente, né? Então ele chega àquela conclusão de que ele não queria ficar sozinho, que ele queria ajudar os amigos dele, queria estar com os amigos dele, não queria perder os amigos dele. Mas no final do episódio, pra nada se perder, ele tem que acabar ficando sozinho. Então tem um bom link aí do 5 com o 6. Mas o que eu ia comentar é que ela vai pra loja de discos pra ouvir uma música, que é aquela música, é de uma banda até bem famosa ali dos anos 70,
Eu vou trazer aqui depois, caso queira, mas até essa informação não interessa. E aquela música, justamente é uma música que começa com um tom um pouquinho mais baixo e tal, com uma melodia um pouquinho mais simples, e depois ela vai crescendo e vai se tornando, né, um som mais caótico. E aí ela começa a ver aquela linha do tempo se espaguetificando e ela usa o pinpad aquele que permanece para conseguir sair de lá, né? Abre um portal. Abre um portal e sai. Inclusive, se aquela é a sensação de uma linha do tempo espaguetificando, né? É uma sensação bem caótica, assim, tudo caindo, tudo se destruindo e tal, e tá ali no meio. Desesperador. Só o detalhe do disco é o seguinte: eu e o Nado, que tocamos discos de vinil na nossa juventude e infância, sabemos que o disco. Sabemos que o disco de vinil tem faixas, e se chama faixa hoje por causa do disco de vinil, em diferentes pontos do disco. A primeira faixa é a faixa mais ao extremo do círculo, e a última faixa é a faixa mais ao centro do círculo do disco, né? Então, cada uma das faixazinhas. Aquela música é a última faixa do lado B daquele disco, só que ela bota a agulha bem no início do disco. Então, não está correto conforme é o disco de fato e tal, né? Tem uma falha aí da produção e não ter observado que ela tinha que botar a agulha na última faixa, né? É o chamado do centro. Erro de continuidade. Não é um erro de continuidade, porque de continuidade apareceu uma coisa e tu tem que dar continuidade pra ela. A cena tá de um jeito e tu olhar depois tá de outro jeito. Tipo, o Gandalf perdeu o anel dele no meio de uma cena. Sim. Isso é erro de continuidade. Esse é um erro de produção, na verdade. Eles não ter observado o disco, eles ter escolhido a música, mas não ter observado que tinham que colocar a agulha mais pra ponta pra dar a música correta. Então fica aqui o comentário, né? Mas a gente gosta do detalhe aqui. Mais preciosista que tu. Nossa, vocês estão me dando sono. Pelo amor de Deus, a agulha. Não, aí não, gente. Aí vocês querem me enlouquecer. Não, vocês querem acabar comigo. Não, para. Esse outro exemplo do Senhor dos Anéis, para explicar bem rapidinho, acontece no primeiro filme, A Sociedade do Anel, no momento que o Gandalf tá lá conversando com o Saruman, aí mostra o Gandalf segurando o cajado e mostra que ele tá com um dos 3 anéis dos elfos, que é o Anel do Fogo. Aí volta a câmera pro Saruman, blá 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 blá, volta a câmera pro Gandalf, tá lá ele na mesma posição e não tá o anel no dedo dele. Então ali foi um erro grave, realmente um erro de continuidade. Obviamente, porque o filme não é gravado sequencialmente, é tudo picotado, e na hora que foram gravar a segunda versão daquela cena, esqueceram daquele prop, daquele adereço no dedo lá do ator do Ian McKellen. Voltando ao Loki. O processo do Loki, o processo do Kang, são processos muito interessantes, e a série trata muito bem isso. Eu confesso que eu não gostava muito do Loki, hoje eu gosto muito mais. E eu também confesso que eu não gosto do Kang, mas o personagem dele é muito legal. Só pra eu entender, tu gosta do quê? Tu matou a Sylvie, tu não gosta do Loki, não gosta do Kang, do Kang, então, beleza. É o Flash que ele gosta. Tu passar centenas de anos tentando salvar um cara e a mulher matando ele, porque tu não quer matar ela. Na terceira vez eu mato ela. Entendeu? Não dá. Tá maldoso, hein? Mas não dá, parceiro. Não dá. Eu achei que ele queria, assim, com dor no coração, ele ia ver que ele teria que matar a Sylvie. Eu achei que ele ia matar a Sylvie. Não, e outra, a cena aquela, por exemplo, né? Que é aquela cena dele sentando na cadeira lá e tal. É uma cena muito legal, mostra que ele ganhou os poderes, entendeu? O rolê e tal. Mas, de novo, eu já falei isso em outras vezes, mas eu acho que é o cerne do meu comentário, é que eu fico, de fato, empolgado para ver o que vai ser do Loki mais pra frente, entendeu? No desfecho. Porque, e aí? Quando voltar os Vingadores, quando acontecer alguma coisa grande, naqueles filmes grandes, assim, tipo Ultimato, sabe? É nesse momento que eu espero ver o Loki, porque agora nós estamos entrando numa parada... Calma, segura esse pensamento aí, porque antes de falar o que aconteceu com o Loki, o que a gente vai querer ver dele mais adiante, temos que retomar rapidinho. E quando o episódio começa o episódio 6, tem um momento ali, o Dia da Marmota. Nós comentamos no nosso grupo interno, é um outro filme, aliás, com o Bill Murray, que se você não viu, veja. Um filme chamado Feitiço do Tempo. O Feitiço do Tempo, isso. Que é de 89,
89, 90, ou por aí. Eu acho que é 89, eu vou pagar essa aposta, peraí. Toca, filho, que eu vou ver a informação, dá-lhe. Mas eu não tô postando, não tenho certeza exatamente, mas é desse período. Mas eu quero saber. Tudo bem. Que ele volta sempre e vive sempre o mesmo dia. O que acontece? Eles estão lá no momento pré-explosão da TVA e o Loki, não tem que fazer assim, tem que fazer assado, tenta assim, vai dar certo. Daí, bum, não dá certo e o Victor é espaguetificado. Agora não, vamos tentar outra coisa, tem que ser mais rápido, a gente tá perdendo muito tempo, vai lá, vai de uma vez, não dá errado, o cara morre. Tenta de novo, o cara morre. Ele, sei lá quantas vezes eles tentam ali, centenas de vezes, sempre o cara morrendo, ele tenta uma coisa, uma outra, uma coisa diferente, não dá. Aí ele chega pro Obi, não, mas cara, tem que fazer tal coisa. Não, mas não é assim, não. Então o que eu preciso para eu entender tudo que você sabe de mecânica, de quântica, de física, de não sei o quê? Ah, sei lá, séculos. E aí só aparece aquela tela preta, séculos depois, então o Loki ficou voltando, fazendo time sleeping, e estudando e tentando. E nisso também, nesse meio tempo, ele foi ampliando os seus poderes. Isso depois fica subentendido. E aí quando ele acha que tá, agora vai resolver, ele não consegue resolver, até que ele se dá conta, não tem como. Tem jeito, tem alguma coisa que está errado. E aí ele se dá conta de um outro negócio. O momento crítico onde a gente vai resolver essa parada não é aqui, é antes. E aí ele faz o time sleeping, time sleeping, que ele volta lá para aquele momento do último episódio da primeira temporada, onde ele e a Sylvie chegaram na cidadela do fim do mundo e confrontaram aquele que permanece. Aí você dá conta, não é aqui na explosão, lá é um momento crítico, eu tenho que evitar que a Sylvie mate o cara. E aí é isso que a gente estava falando. Ele fica tentando interromper a Sylvie, não consegue, ele sempre perde. Mas por quê? Porque ele não está lutando de verdade, porque ele se nega a matá-la. E aí ele vira pro Kang e vem cá, tu não vai te defender? E aí o Kang para tudo, congela. Quantas vezes tu já viu isso aqui? Umas centenas de vezes, alguns milhares de vezes, tu já tiveu essa conversa antes? E aí cai os butiá do bolso do Loki, né? Ele, como assim? E aí aquela coisa, que o Dodo estava falando, o plano maior, o cara já tinha, aliás, fazendo uma pequena correção ao Dodo, ele não estava um passo adiante, ele estava 200.427 passos adiante. A informação, o filme Feitiço do Tempo é do ano de 1993, 30 anos então tem o Feitiço do Tempo. E uma coisa interessante... O Feitiço do Tempo, o Bill Murray fica revivendo o mesmo dia, né? Várias vezes, até que ele consegue aprender alguma coisa. Até que ele consegue tirar algum ensinamento daquele dia. Daí ele consegue sair do filme. Vejam também esse filme, se vocês não viram. Bom filme, O Feitiço do Tempo, de 1993. E aí, o Bill Murray aprende a tocar piano. Nesse tempo que ele fica perdido no mesmo dia, ele se torna um pianista. Inclusive, começa a tocar e tal, né? Tem uma questão ali de um mendigo que ele tenta salvar e o mendigo sempre morre. Aquele, tipo assim, um ponto inflexível do tempo. Não interessa o que ele tentava fazer com o cara, que tentava ajudar o cara de tudo quanto é jeito. O cara sempre acabava morrendo, né? E aí ele começa a aprender e ver essas coisas. São coisas que foram aproveitadas também na série do Loki, tipo assim, dele ver, cara, isso aqui sempre acontece, não tem como, tem que ter um outro jeito. Eu vou ter que voltar mais, eu vou ter que procurar mais, vou ter que cavar mais. Aí ele tá explicando, depois que ele aprende, séculos depois, sobre astrofísica, sobre todo o conhecimento que o Obi tinha, né? E aí ele vai mostrar, aqui tem uma maquete e tal, não tá totalmente própria, mas tá uma maquete excelente, não sei o quê. E aí o Obi fala, eu só consegui dar uma demão de tinta, é só um mockup, é só um como é que ele fala no português? No inglês ele falou draft, eu acho, não lembro bem, né? E... Hã? Esboço, pode ser. E essa é uma referência direta a um dos meus filmes favoritos da história, aliás, uma das minhas trilogias favoritas da história, que é O De Volta ao Futuro. Que o Dr. Emmett Brown fala exatamente a mesma coisa pro Marty. Isso aqui é só um esboço, eu não consegui pintar ainda e tal. Não está na escala correta, isso mesmo que ele fala. Não tá em escala e tal, é só um esboço, eu não consegui pintar direito. E o Obi fala exatamente a mesma coisa, uma referência a De Volta pro Futuro, aí nessa cena. Eu não tinha me dado conta, é muito referência. É direto, total. Então é o seguinte, né? Agora vamos falar literalmente do que acabou. Eu já vi algumas entrevistas até do Tom... eu nunca Hiddleston, né? Temos um problema. Vi algumas entrevistas dele, acho que até no Jimmy Fallon. E aí, várias perguntas e coisas. Cara, ele foi contratado pra fazer o Loki quando ele tinha 29 anos, ele já tem 42. Então, tipo assim, já vão longos anos aí, né? Eu acredito que esse literalmente foi o encerramento dele
Não sei se do personagem ou de fato. Acho que sim. Eu acho que ele já... Sei lá. Mas vou tentar falar do episódio. E depois vou falar dele. Vou falar do que eu vi, do que eu senti e tudo mais, tá? Mais uma vez, o episódio é extremamente bem construído. Ele é tudo de maravilhoso que pode existir ou daquilo que eu vi em questão de filme, né, série, enfim, nos últimos anos. Eu acho que desde os eventos do Ultimato lá, que pra mim cara, é o que tem de mais bonito, né, no cinema, pra quem gosta de super-heróis, essa coisa mais, né, dos quadrinhos e tal, que nem a gente, pra mim aquilo ali é épico, né, e eu acho que o fechamento do Loki é épico, né. Eu acho que se aquele episódio tivesse sido passado no cinema, cara, ia dar muita bilheteria. Tá? O povo ia nível Capitão América pegando o Mjolnir. Nesse nível, assim, sabe? Eu acho que foi maravilhoso. Foi o que a gente esperava. Entregou, acho que muito mais até daquilo que a gente esperava. O episódio em si, ele é muito legal. E ele mostra como o Loki deixa de ser um vilão, passa a ser um anti-herói e depois vira um deus. Literalmente ele vira um deus. Agora ele é um deus. Antes ele era o deus da mentira. Beleza, ele era um vilão. Era isso que ele era. Ele era um vilão. Agora ele é um deus, né? Então o episódio mostra isso. Ele volta, ele entende que o que ele tem que fazer é acelerar o processo, fazer com que aquilo ali seja o mais rápido possível, pro Victor Time ele ir, entrar, fazer, não dá. E o mais importante de tudo, ele vai pro final, ele entende que não é ninguém, é ele precisa ir, tá? Ele precisa ser o Deus que ele gostaria de ser. Aí vai para aquela cena, ele fecha a porta, e aí, meus amigos, ali a gente começa a ver, não sei se a melhor cena, uma das melhores cenas dos últimos tempos, talvez a gente possa comparar com o Capitão América pegando o Mjolnir, com o Homem de Ferro estalando os dedos, cara, muitas coisas. Ele na plataforma, e aí o uniforme vai, tipo, deixando de existir, o elmo vai aparecendo... E tudo vai ficando verde, e as lágrimas vão descendo, e tu vai ficando impactado. E, cara, literalmente a Marvel te entrega tudo aquilo que tu esperava. Tudo aquilo que tu queria. Tudo aquilo que tinha de mais bonito para ser entregue. Né? Eu acho que... essa cena, ela é simplesmente coisa de cinema. Ao meu ver, ela é coisa de cinema. Né? Minutinhos atrás tu comentaste que foi uma tradução muito boa das imagens que a gente via nos gibis para a tela da TV, no caso não é tela de cinema, para a tela da TV, e tá corretíssimo, cara, exatamente isso. Poucas vezes a gente viu, acho que a última que foi tão boa assim foi lá no Guerra Civil, o Tony Stark jogando um raio e o Capitão América defendendo com o escudo, que tem uma capa de um gibi que é igualzinho. E aí essa cena épica, né, dele, realmente o uniforme da TVA vai sendo destruído, vem vindo o uniforme dele de Loki, vem vindo aquele elmo com chifres e vão crescendo, é muito épico. Aquilo foi demais. Se tu prestar atenção no chifre que ele cria, ele tem a cor escura com o dourado juntando, que é as mesmas cores do palácio daquele que permanece lá, do palácio na Cidadela do Fim do Mundo. Dá pra prestar bem atenção quando vai criando e tal, né? E termina de complementar, Vitor, que eu vou ajudar falando do gibi que conta essa história exatamente como é que aconteceu. E pra encerrar, assim, eu acho que é o final mais digno para aquele que foi o vilão, o anti-herói e o Deus, né? Literalmente agora o Deus que ele gostaria de ser. Ele agora é o Deus do multiverso. Bom, talvez ele é uma peça importante nessas questões multiversais, talvez sim. Mas e aí? E de fato o ator abandonou o personagem? Bom, não sabemos. O que dá pra ver é que a série acabou. A série termina ali.
Se ele vai aparecer daqui pra frente ou vai aparecer daqui a um tempo, bom, isso a gente não sabe. E eu até gostaria, porque eu acho que o que ele se tornou é algo assim, ó, cara, épico, sabe? Ficou muito bom, o personagem ficou muito bom, não é mais aquele vilão chato, né? Então, o que vai vir, não sei. Tem um parênteses aí que eu vou fazer, também tem a questão da Ravonna, depois aparece ela ali no final, né? Que ela foi podada ali e tal, sei lá pra onde é que foi pro vazio. Vi algumas teorias dizendo que aquele roxo que aparece no rosto dela seria o Kang. Não, é o Alien. Mas eu vi gente explicando. Pode não ser, tem umas coisas pra falar dessa cena. Vai, fala. Até o Lele vai completar então depois. Eu vi algumas teorias que poderia ser o Kang aparecendo na frente dela e piriri parará e tal. Cara, não sei. Isso foi uma coisa que ficou em aberto. Ela ali. O que vai acontecer com ela também não sei. Mas enfim. Cara, melhor nota no IMDb. O episódio é coisa de cinema. A série é de cinema. Eu fiquei extremamente encantado. Se já era a melhor série da Marvel, primeira temporada, a segunda temporada continua sendo a melhor série da Marvel. E, cara, muito obrigado, Marvel. E que todas as produções, se não forem assim, que sejam perto disso, porque isso foi maravilhoso. Essa cena aí desse auge, né, como é que se diz, o momento chave do episódio, e aí ele vai subindo aquelas escadas, vai puxando as linhas do tempo, e as linhas do tempo vão formando a capa, ou a capa é formada pelas linhas do tempo, e aí tem o trono, e lá no primeiro episódio o Mobius pergunta pra ele, então tu quer ser rei? Não, eu era destinado a ser rei. Eu era o filho do rei lá, ele era, né, antes de ser o filho do Odin, na verdade ele era filho do... lá do cara dos gigantes de gelo. Lothbrok. Isso, exatamente. De Só que ele era Jotunheim. Isso, Jotunheim. Só que ele era muito pequeno para ser um gigante de gelo, daí o Odin adota ele, porque senão ele teria sido descartado, teria sido morto, né, pelos gigantes de gelo. E aí, num ato de misericórdia, Odin o adota como se fosse o seu próprio filho. E aí, finalmente, ele consegue o trono, finalmente ele cumpre o seu glorioso propósito, né? Putz, cara, aquilo ali é do... O Vitor tava comentando também, se fosse no cinema o povo ia surtar. Bom, eu surtei aqui em casa. Eu tava... Nossa, assim, eu tava... Sei lá, eu nem lembro o que eu fiz. Eu sei que eu acho que eu tava de boca aberta. Se tivesse filmado, eu ia estar de boca aberta. Eu tava gritando, eu tava xingando aqui. Tipo, nível futebol, sabe? Putz, foi sensacional. Na verdade, sim, tudo que aconteceu tem todo um arco nesse sexto episódio que leva a esses eventos aí do final, né? Ele começa a voltar, como nós já falamos, e começa a se dar conta, volta pro último episódio da primeira temporada pra tentar enfrentar a Sylvie, não dá certo, e aí ele se dá conta, vai ter que ser comigo. Quando ele se dá conta disso, que ele vai ter que fazer uma coisa diferente, porque ele fala pro aquele que permanece, eu vou destruir o teu teatro temporal. Né? Se tu destruir o teatro temporal, tu vai acabar com tudo. Eu vou fazer diferente. Ele responde alguma coisa ali, eu não lembro exatamente como é que é a resposta dele. Ele volta, só que... Eu vou reescrever a fórmula. Uma coisa assim, vou reescrever a fórmula. A fórmula já tá escrita, não, eu vou reescrever a fórmula. Mas antes de fazer isso, ele precisa encontrar com 2 pessoas, porque ele falou no episódio 5 que ele queria estar nos amigos dele, não queria ficar sozinho, né? Então ele precisa encontrar com 2 pessoas. Ele volta no time skipping dele, ele aprendeu a parar o tempo. Que nessa cena aí que tu falou, quantas vezes tu já assistiu isso, né? Eu achei que tu já teria aprendido a parar o tempo nesse momento. E aí ele levanta o dedo assim, só aponta. E o que te faz pensar que eu não aprendi ainda? E aí aquilo é sensacional. Aquele que permanece, o Jimmy fica assim meio surpreso e tal. Tu é meu preferido e tal, não sei o que. Daí eles começam uma discussão sobre a história de como é que vai se resolver essa bronca toda, né? E aí ele volta... Aliás, de novo, né? Eu já falei isso em episódios nossos aqui do nosso podcast. O que é uma cena bem escrita e com bons atores? Putz, é um deleite pra quem tá vendo, né, tia? Foi muito bem feita aquela cena. Ele volta pra falar com a Sylvie primeiro e depois... Eu assisti esse episódio de novo hoje e agora me esqueci a ordem. Mas acho que primeiro ele fala com a Sylvie, explicando pra ela, ele para o tempo, fala com a Sylvie, explica pra ela ali que se aquele que permanece morrer, vai acontecer das timelines morrer, e aí até a Sylvie fala, não vou te dar minha permissão pra me matar e tal, né? E aí ela começa a questionar ele, né, eu tenho que ter uma outra alternativa. E aí ele vai conversar com o Mobius,
que então ele conversa com a pessoa caótica, que é a versão dele, né? E depois conversa com a pessoa mais calma, mais ponderada, a pessoa que acreditou nele, né? Naquela cena lá do primeiro episódio da temporada 1, quando o Mobius está entrevistando ele. Aquela cena pra mim me remete muito, porque aí ele pergunta pro Mobius, como é que tu escolhe quem vive, quem vê? O glorioso, ele diz, eu venho com o fardo do propósito glorioso, e aí ele diz, o propósito glorioso nem sempre é só o propósito, nem sempre é só glorioso, às vezes é só o fardo. E aí ele começa a ter, quando conversa com o Mobius, e começa a entender, cara, o fardo vai ser eu. Então o meu propósito não vai ser glorioso, mas eu vou ter que carregar esse fardo, e esse fardo vai ser meu. E ele conta aquela história de um cara que era um ótimo caçador e um dia ele dá uma hesitada. Eu logo vi, ele tá contando a história dele mesmo, ele tá contando a terceira pessoa, mas é ele o cara que hesitou. Com a Ravonna, inclusive, a história, né? A história da caçadora que consegue podar uma criança de 8 anos é a própria Ravonna, né? Que já vou falar dela em seguidinha. Mas aquela cena... Ela foi promovida, virou juíza. Isso. Mas aquela cena me lembra muito uma série que eu até considero foi uma das primeiras séries que eu comecei a acompanhar na história, da vida, assim, né? Minha primeira série, né? Começar a acompanhar vários episódios e acompanhar direto, né? Nesses canais que se assiste por TV, por assinatura e tal, né? Que é uma série chamada Contratempos, que é uma tradução muito ruim para uma série chamada Quantum Leap, que também fala sobre viagem no tempo e também fala de um cara que, na verdade, ele não viaja com a mente dele pro corpo de outras pessoas através do tempo e ajuda aquelas pessoas a resolver problemas que as pessoas não conseguiriam. Ele faz a solução. E o último episódio da série, o episódio final da série, ele tinha um cara que acompanhava ele, que era o Lou, né? O Louis. E aí ele tá de volta no bar do Louis e começa a conversar com o Louis, e aí ele ajuda o Louis a conseguir resolver o problema dele. Só que na verdade ele tá na pessoa dele próprio conversando com o Louis. E sempre que ele conseguia resolver o problema, no final do episódio ele meio que desaparecia. Tinha tipo um efeito, tal. Essa série é bem antiga até, acho que é do final dos anos 90, o Quantum Leap, né? O Contratempos. Início, meio, anos 90, é bem antiga, essa aí tá mais bem boa. E aí ele desaparece, porque ele resolveu o problema. E aí aquela cena do Loki me remeteu bem exatamente essa mesma cena da série, porque ele levanta, aperta a mão do Mobius e diz, muito obrigado, Mobius. E aí o Mobius aperta a mão dele e aquela linha do tempo começa a espaguetificar também, sumir, porque eu entendi. Aí ele volta pro momento antes do Victor Time descer pra vestir a roupa e entrar, né, na ponte, pra tentar pegar o tear temporal. E ali tem uma cena que é uma cena do Star Trek, que teve no Star Trek na série, do Spock se trancando pra salvar todo mundo, e teve também no filme, mas no filme eles inverteram. Não foi o Spock que se trancou, foi o Capitão Kirk que se trancou, que se sacrificou pra salvar todo mundo. Que é a cena da Sylvie e o Mobius, ele fecha a porta, né, da radiação. Só uma pequena correção, na cena original de Star Trek também é no filme, porque Star Trek é uma série, mas teve filmes que complementavam a história. É no filme? Não foi no episódio da série? Não, é num dos longa-metragens, a Ira de... Inclusive não é Kang, é Khan. É a Ira de Khan. É a Ira de Khan, é verdade. Que o Khan foi interpretado, inclusive, no filme pelo Benedict Cumberbatch. Tudo está conectado. Uau! Que loucura. E aí ele tem essa cena que pra ele tá lhe dizendo, não, eu sei o Deus que eu tenho que ser pra vocês, por todos nós. E aí isso conecta lá com o filme do Thor, o Thor 1, de 2009 ou 2010, é aquele filme, né? Que quando ele tá pendurado pela Bifrost, que o Odin tá segurando ele pelo cajado, ele diz, eu podia ter feito, pai, por você, por todos nós. E aí o Odin fala, não, Loki. E aí ele se solta e cai, né? Ele fala a mesma frase, eu já sei o que eu tenho que fazer. Por vocês, por todos nós. E aí ele começa a andar na ponte e começa a sair do personagem de Loki, o agente da TVA, e se torna o Loki, o Prime Avenger, né? O Vingador Prime, né? Essa história do Loki, do Avenger Prime, é de uma história de um gibi chamado Loki, Agent of Asgard, de 2014, 2015. Infelizmente não tem em português. Se você tiver o Kindle da Amazon, tá R$68. Não tô ganhando nada para anunciar aqui, mas caso você queira comprar, faça isso porque... E nessa série de gibis ele confronta o Loki mais velho, confronta uma versão mais nova dele. E aí ele tem que se reinventar para conseguir se enfrentar e conseguir se tornar uma versão melhor de si. Ele se dá conta disso. É o Loki do Natal passado, o Loki do Natal passado, o Loki do Natal presente, o Loki do Natal futuro. Quase isso. E aí o Loki sai da posição
de deus da mentira pra virar o deus das histórias. É isso que acontece no final do Loki Agent of Asgard. E o que é uma mentira se não uma história contada de uma forma desvirtuada ou uma história falsa, né? Então... Não, explodiu minha cabeça aqui agora, me deu um nó. Exato. Então, o que acontece nesse gibi é isso. Essa história da segunda temporada do Loki foi muito baseada nesse gibi, tá bem claro. E aí, agora, o Loki é o deus das histórias. Porque quando ele destrói o tear temporal do Victor Time, lá do Rio Gimenez, as linhas do tempo começam a morrer. Estão morrendo, né? Porque elas se soltaram todas através do espaço e estão morrendo. E aí ele tem que segurar uma por uma, usar a magia dele, usar os novos poderes que ele adquiriu e segurar elas e subir lá onde ele ficou na árvore do tempo, né? Que é semelhante, inclusive, à árvore de Yggdrasil, né? A árvore que segura todos os mundos. E ali ele vai virar o deus das histórias, cuidando das histórias de todo mundo, só que ele acabou ficando sozinho, sentando num trono de ouro, que era o mesmo trono de ouro que o Odin sentava. Então o círculo tá completo. O círculo da história do Loki se tornando não mais o deus da mentira, mas o deus das histórias e se tornando o cara que salvou tudo. Como é que isso vai se conectar com os Vingadores? O Victor fez essa pergunta. Por conta dessa história do Loki Agent of Asgard e ele se tornar o deus das histórias, começaram a haver incursões, e essas incursões começaram a fazer mundos colidir, e por conta da colisão desses mundos, leva aos eventos que acontecem nas Guerras Secretas, também nos gibis. E aí as Guerras Secretas tem anunciado um dos filmes dos Vingadores, né? Então eu acredito que ou uma das variantes do Kang vai chegar lá na Árvore do Tempo e vai tentar destruir ela para reconstruir a TVA, né? Ou voltar a ter o domínio daquilo. Ou o Loki vai ter que intervir junto com os Vingadores para conseguir matar todas as variantes do Kang, porque no final, inclusive, eles estão monitorando lá a árvore, como é que ela tá crescendo, a TVA muda de figura, e o Mobius tá caçando todas as variantes daquele que permanece, inclusive aparece uma imagem ali, e ele diz, apareceu uma versão dele lá num dos reinos da Terra 616, mas eles conseguiram dar um jeito. Qual reino? Na verdade, ele fala 616, né, que é a Terra 616, porque nos quadrinhos existe o conceito de multiverso e a Terra 616 é considerada a Terra principal. Exatamente. E é a linha do tempo principal da Terra principal, né? E aí, qual reino que ele tá falando? O reino quântico, né? Como a TVA é um reino fora do tempo, então a TVA provavelmente tem acesso a múltiplos reinos diferentes. Inclusive as fotos não estão muito boas, mas dá pra ver direitinho que é a foto do Kang sendo sugado lá pro gerador de possibilidades, né? De probabilidades, né? Então eles estão monitorando as variantes do Kang que tá acontecendo. É isso que se tornou a TVA agora. A TVA voltou à sua função que ela era primordialmente nos gibis. São policiais do tempo, é uma polícia do tempo, que pessoas que pisam fora da linha do tempo ou tentam destruir o tempo, eles vão lá e capturam o cara ou intervêm de alguma forma, né? Que é o que as variantes do Kang vão começar a fazer a partir de agora. E só pra fechar, então, com tudo isso, vou falar da cena escondida, então, da Ravonna, né? O que acontece? Aparece a Ravonna e ela tá sentada no mesmo piso que é o piso da TVA. Aparece escrito por todo o tempo, sempre. Dá pra ver que é o piso da TVA. Então, ela tá lá no vazio, em algum lugar que foi a destruição da TVA do passado. Então, ela foi parar lá. Então, ela foi parar num lugar onde tava a destruição da TVA do passado. E no fundo da pirâmide, e tu enxerga uma esfinge. Então, pode ser que ela encontrou com o Alive, mas pode ser que ela encontrou com o Ramatut. Uma das versões daquele que permanece que nós vimos no final do Quantum Mania. Uma cena escondida do Quantum Mania. Do Quantum Mania, exatamente. O Ramatut, que é a versão do Kang que voltou para o Egito Antigo e se tornou um deus dominando aquele povo, né? Do Egito Antigo. Deve ser. Aquela pirâmide não tá lá por acaso, deve ser. Não, tem uma pirâmide e tem uma esfinge, dá pra ver bem claramente. Então, a pirâmide eu realmente não me dei conta. Então tem grandes chances de que agora as variantes do Kang vão procurar a Ravonna, que foi a parceira dele no passado, né? Pra enfrentar a guerra no multiverso, pra ser a parceira dele de novo e enfrentar essa guerra no multiverso. A Ravonna vai trocar de lado. Então, Victor, eu acho muito difícil que o Tom Hiddleston não volte como Loki nas Guerras Secretas ou na Dinastia Kang. Pra mim, ele volta. Ele tá fazendo isso. E outras pessoas, inclusive o Idris Elba, acertei o nome do cara? Idris Elba. Idris Elba, obrigado. Já tinha uma vez, no Twitter, ele se despediu do personagem dele como o Heimdall. O Heimdall, exatamente. Ele tinha se despedido do personagem no Twitter como Heimdall e ele voltou a aparecer no filme da Poderosa Thor, né? Do Thor Love and Thunder. Então, é diferente.
personagem, não é um papel, é uma participação especial. Mas ele apareceu, né? Então, eles têm esse contrato com a Marvel que eles não podem dar spoiler, não pode falar. Então, eu acho que ele tá fazendo de propósito pra deixar entender que ele encerrou o ciclo dele e ele poderia ter encerrado com 14 anos de história, né? Na Marvel, mas pra mim vai ser muito difícil contar a história da Dinastia Kang ou das Guerras Secretas sem a aparição do Loki em algum momento. Então, aquilo que eu tinha falado há 2 episódios atrás dele aparecendo num portal tá errado, não vai acontecer daquele jeito, sinto muito, meninos, mas ele vai aparecer, de algum jeito ele vai aparecer. E falando em erramos, a gente jurou que a solução que teria no quarto do episódio ia passar pelas joias do infinito, que estavam guardadas lá na TVA. Não teve nada de joias do infinito. E igual os caras acharam uma solução épica, sensacional, que ficou todo mundo surtando e achando incrível. Aliás, falando em nota no IMDb, esse episódio andava com média 9.6, eu acho. Não sei quanto é que tá hoje. Então agora a informação, de fato, a temporada 2 do Loki, episódio número 6, Glorious Purpose, está com uma avaliação de 9.6 de 10 no IMDb nesse exato momento. Tá muito bem avaliado. O IMDb costuma ser bem criterioso aí, não costuma entregar notas muito altas assim tão fácil, não. Não, é dificílimo manter uma nota tão alta. E o detalhe é que mantém essa nota tendo 17 mil avaliações, 17 mil pessoas deram notas altas, ou seja, significa que a grande maioria foi notas 10 e 9. Aliás, se é 9.6, a maioria das notas foi nota 10. E algum percentual de notas 9 e 8, ou menos que isso, que sempre tem uns malas que não gostam do troço épico, né? Mas tudo bem, o mundo é assim. Sempre tem uns cri-cri, mas tudo bem. O mundo tem uns cri-cri. Muito bem, com isso encerramos o nosso episódio do Papo Sem Boteco. Esperamos que vocês tenham gostado. Agradecemos a tua presença, sua audiência. Pedimos desculpas, não vou aqui despedir também em nome do Dodo, que teve problemas técnicos, faltou luz lá na casa dele e impediu que ele continuasse na nossa gravação. Mas agradecemos ao Dodo pela presença, pelas contribuições que sempre são muito boas aqui quando ele consegue participar dos nossos episódios. Um forte abraço e até a próxima! Muito obrigado, queridos, prezados ouvintes do Papo Sem Boteco, por nos acompanhar aí nessa 1 horinha. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, espero que vocês tenham gostado ainda mais da série do Loki, que tá fenomenal. Aproveite bastante aí esse primavera que promete ser quente e chuvosa aqui no sul, para dar sua corrida, para fazer seu exercício, para curtir um tempo ao ar livre. E vamos que vamos, até o próximo episódio. Esperamos vocês. Até a próxima! Queridos boteconautas, como eu disse, acabou, né? Acabou. Muito obrigado por terem ficado conosco. Assistam a série do Loki. Assistam. Essa série, ela é maravilhosa. Ela é tudo que tem de melhor. Continuem com a gente. Nos sigam lá no @Papo Sem Boteco. E nós voltaremos. O ano ainda não acabou. Nós voltaremos. Ainda temos assuntos pela frente. Vocês já sabem. Nos vemos numa próxima e até lá! Este episódio tem o patrocínio de Ponsoni Odontologia, há mais de 40 anos prestando o melhor cuidado e carinho com a sua saúde bucal. Aparelhos ortodônticos, extrações, restaurações, clareamentos, atendimento infantil e demais serviços odontológicos. Estamos em 2 endereços na Zona Norte e Zona Sul de Porto Alegre para sua maior conveniência. Para maiores informações, nos visite em www.ponsoni.com ou no Instagram @Ponsoni Odontologia. Atendimento a cargo da doutora Aline Ponsoni, CRORS 15227.